Eu sempre vivi ligado à floresta e vivi sob o fascínio da água, o fascínio do verde, o fascínio do vento, das nuvens. Eu acho que a água e a floresta são elementos poderosamente mágicos, mas não necessariamente se vinculam a todos os seus filhos, a água e a madeira. Com alguns, entretanto, se dá esse vínculo, do qual você não pode mais se livrar. É como um dom no qual você nasce, como, por exemplo, o músico, o poeta, o artista, o cientista, que nascem dotados. Certos caboclos nascem marcados pelo vínculo, mágico vínculo de amor misterioso com a floresta e com a água. Eu acho que eu nasci marcado por isso. Olá, eu sou de Andréa Valverde, Portugal, presidente e coordenadora da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, Coordenadoria Rio de Janeiro, a GEB-RJ, uma entidade de nível nacional que possui 50 anos de existência e tem por finalidade estimular a união de jornalistas e escritoras de todo o país, sob o lema A Perenidade do Pensamento pela Palavra. A GEB é um processo de fomentação para a força feminina, proporcionando à mulher a oportunidade de deixar suas marcas por meio da palavra escrita. No dia 30 de março de 2021, o poeta Tiago de Mello completará 95 anos. E para nós da GEB-RJ, isso é motivo de grande comemoração. Entre nossas associadas, contamos com a sua filha, Isabela Patrícia Costa Rodrigues Tiago de Mello, atriz, produtora, pesquisadora, roteirista, editora de livros. Nos honra porque desta forma nos sentimos mais próximos simbolicamente a ele, como se a sua poesia não fosse suficiente. Claro que é. Bem, nessa oportunidade, eu convidei 3 diretoras da GEB-RJ, além da Isabela, claro, para juntas representarem as quase 100 agebianas cariocas, entre associadas e membros de honra, para prestar uma pequena homenagem ao nosso grande poeta da floresta, da cidade, do Brasil. Tudo que está sendo dito aqui é plural e é em nome de todas nós agebianas, mas é também muito modesto e superficial. É muito aquém de toda a sua biografia, mas feito com muito carinho e com a intenção de registrar esse momento. Amadeu Tiago de Mello nasceu em Barreirinha em 31 de março de 1926. Tradutor, jornalista e diplomata, é um dos poetas mais influentes e respeitados no país, reconhecido como um ícone da literatura regional. Tem obras traduzidas para mais de 30 idiomas. Tiago estreou como poeta no primeiro livro Silêncio e Palavra, com 25 anos de idade. E também estreou como jornalista no Rio de Janeiro, trabalhando como cronista diário dos principais jornais: Correio da Manhã, Diário Carioca, O Globo e Revista Manchete. Tiago passou a fazer parte das redações de jornais mais novo da turma, composta por Manuel Bandeira, José Lins do Rego, Carlos Drummond de Andrade, Pedro Nava, Rubem Braga, Vinícius de Moraes, Sérgio Porto, Nelson Rodrigues e outros. Em menos de um ano, com 26 anos de idade, lança Narciso Cego, editado pela José Olímpio. Aplaudido de pé pela crítica, entra para a história da literatura como um dos principais poetas da geração de 45, do modernismo brasileiro. Tiago de Mello tornou-se nacionalmente conhecido na década de 1960 como um intelectual engajado na luta pelos direitos humanos e manifestou em sua poesia o seu repúdio ao autoritarismo e à repressão. Seu poema mais conhecido é Os Estatutos do Homem, onde o poeta transforma sua indignação
em ato de amor e chama a atenção do leitor para os valores simples da natureza humana. Preso durante a ditadura, exilou-se no Chile, reencontrando Pablo Neruda, um já amigo e colaborador. No exílio, morou na Argentina, Chile, Portugal, França, Alemanha. Com o fim do regime militar, voltou para o coração da floresta, para sua cidade natal, Barreirinha, Amazonas, onde vive até hoje. Compartilharei com vocês um poema de 1993, mas muito oportuno para esse momento em que ele celebra os seus 95 anos e reafirma que para nós será imortal. Da eternidade. Da eternidade venho, dela faço parte desde o começo da vida, dos que me fizeram ser até chegar ao que sou. Transporto com minha vida a eternidade no tempo. Menino deslumbrado com as águas, os ventos, as palmeiras, as estrelas. Prolonguei sem saber a eternidade, que nesse instante navega no meu sangue fatigado. Tiago de Mello, Santiago, 1993. Poeta, a sua vida nos honra. Gratidão, Tiago. Gratidão. Bom dia a todos, a literatura está em festa, são 95 anos, 95 primaveras do poeta Tiago de Mello, possivelmente um dos mais longevos escritores da América Latina e da geração de 45 do modernismo brasileiro. A Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil, a AGEB, está fazendo esta breve homenagem ao poeta e de Andréia, presidente da filial do Rio de Janeiro, me convidou para fazer esta homenagem, o que muito me honra e eu agradeço. Permita-me apresentar, eu sou Isabela Tiago de Mello, escritora, roteirista, produtora de teatro, cinema e TV, atriz, editora de livros, sou membro da AGEB, sou membro da UBE, da União Brasileira de Escritores, e membro do Conselho do Instituto Tiago de Mello, filha do poeta Tiago de Mello, com a pianista e advogada Lourdinha Rodrigues. E de Andréia me pede que eu faça essa homenagem contando uma história de filha. História de filha é difícil desassociar a pesquisadora. Eu venho trabalhando com a biografia de meu pai há muito tempo, já fiz 2 documentários, escrevi um dossiê, um breve histórico ilustrado com 888 páginas, e trabalho esse que me levou inclusive à UBE e à AGEB pelas mãos da minha querida professora Maria Amélia Paladino, minha professora do Colégio Pedro II, assim como meu pai, que também estudou no Colégio Pedro II no Amazonas. É difícil desassociar a filha da escritora, a filha da pesquisadora, assim como é muito difícil desassociar o homem, o pai do escritor, porque principalmente o papai, ele tem uma integridade dentro dele, uma exigência para consigo dessa responsabilidade social que tem o escritor. E tem o escritor e tem ele como homem. Não é à toa que quando ele regressa do exílio, ele vai decidir voltar a morar no lugar onde nasceu,
que é o interior da floresta amazônica, em Bom Socorro, perto da fazenda de cacau de seu bisavô Gaudêncio, do meu bisavô Gaudêncio, do avô Gaudêncio dele, que é o pai dele, né, do vovô dele. Então, isso está muito presente nele. Além da minha paixão pela Amazônia, vocês sabem que eu nasci no Chile, eu sou a filha do exílio. Então, quando nós retornamos do exílio e o papai vai para a Amazônia, ele me leva. E eu, pequenininha, eu tinha meus 6 aninhos, foi a primeira vez, então, que eu senti aquele cheiro da floresta, quente, úmido. Era a primeira vez que eu estava conhecendo os meus avós, que eu estava pedindo a bênção para minha avó, Dona Maria, para o meu avô Pedrinho, para as minhas tias, tia Maria Júlia, tia Eline, tia Negarrita, tia Maria do Céu, meus primos todos, a casa cheia de amigos, de familiares, de jornalistas. Faixa, seja bem-vindo, Tiago. Ele então vai me mostrar todas as casas da sua infância, na rua José Paranaguá, na rua José Bonifácio, na rua Tefé. Me leva no Galo Carijó, e é Tucumã, e é açaí, e é abacaba, e é farinha do Arini, é o encontro das águas, são as lendas. E isso vai ficar em mim, isso não era só um desejo de registrar a filha amazonense. Eu me vi naquela cultura, aquela herança daquela Índia em mim, não é? E assim foi a minha infância, a minha juventude, até a minha faculdade. Eu todos os anos, no final do ano, eu passava... Não ficava de recuperação, porque no Pedro II, se você não fica de recuperação, logo no início de dezembro você já está de férias. Então eu passava as férias grandes, né, dezembro, janeiro, fevereiro, no interior da floresta com meu pai. E no meio do ano também. Isso foi a minha vida inteira. Então quando eu me formo, além de trabalhar com a biografia dele, né, quando eu começo a trabalhar com teatro e televisão, além de trabalhar com a biografia dele, e trabalhar com a biografia dele é trabalhar com o modernismo brasileiro, com a literatura, é um mundo fascinante, é fascinante. O modernismo brasileiro, ele é um marco, ele é algo, enfim, é Raquel de Queiroz, é Graciliano Ramos, é Jorge Amado, é José Lins do Rego, meu Deus do céu, é Manuel Bandeira, é João Cabral de Melo Neto, é Carlos Drummond de Andrade, é Tiago de Mello, é muita gente boa, é algo para a nossa história que nos inunda e nos faz orgulhosos de sermos brasileiros, né? Então, além de trabalhar com ele, eu vou fazer diversos outros projetos amazônicos, e é uma forma de estar sempre perto dele. E é, claro, uma forma dessa responsabilidade social de nós trabalharmos por preservar a nossa cultura, de nós preservarmos a nossa floresta. Isso eu herdo dele. E por que eu estou te dizendo isso? Porque o tempo é curto para falar sobre meu pai. Porque ele não é essa desassociação do poeta, do pai, do escritor. É uma coisa só. E essa responsabilidade ele leva, ele dentro da biografia, e eu vou dividir aqui com vocês, tem uma entrevista que ele vai dar para Sérgio de Oliveira nas páginas amarelas da revista Veja, onde numa feira internacional do livro em Frankfurt, vários escritores latino-americanos fizeram então um debate. E nesse debate se vem a questão da responsabilidade social do artista. E 2 ou 3, que eu não vou me lembrar o nome agora, e acho que propositalmente, porque acho que seria antiético dizer o nome deles, quem quiser tem como ter acesso, né, à revista, eles diziam que não, de que o escritor... Não se pode cobrar do escritor ou do artista responsabilidade social, e que se o povo era analfabeto, eles não tinham nada a ver com isso. Já o senhor meu pai, o senhor Tiago de Mello, o senhor Eduardo Galeano, Julio Cortázar e o mexicano Sérgio Ramírez
responderam ao contrário. Eles disseram: nós achamos que, para começar, todos somos responsáveis. O verdadeiro compromisso do escritor é com a vida e o homem do seu tempo, com a realidade histórica e cultural de seu país, com a palavra, sim, que é o seu instrumento, mas palavra que seja canto e caminho, espada e testemunho. Achamos que o escritor deve ajudar com sua obra o homem a ganhar consciência de sua própria e verdadeira condição dentro da sociedade em que vive. Para tanto, uma literatura não somente para elites e iniciados, mas acessível ao leitor comum. Ou seja, a arte, a literatura, além de ter uma função estética do belo, das belas artes, ela tem que ser ética, ter um compromisso com a responsabilidade social. Esse é o meu pai, é o senhor Tiago de Mello. Muito obrigada por esta homenagem, minha querida de Andréia, Portugal. Um beijo. Eu sou Maria Amélia Amaral Paladino, presidente do Conselho Fiscal da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, brilhantemente presidida por Andréia Valverde Portugal, que nesta oportunidade está fazendo uma homenagem muito merecida ao grande poeta, escritor e tradutor Amadeu Tiago de Mello. Um poeta que pensa o mundo, que sofre com as dores do mundo e deseja transformar os acontecimentos à sua volta. Ao seu amoroso Lima, já o chamava de poeta participante, de poeta autêntico. Ele faz da sua lavra o protesto, a reivindicação e quase a súplica quando surge uma oportunidade pela qual ele precisa lutar. Ele é também conhecido como poeta da floresta, pela sua luta pela conservação da Amazônia. Além dessas causas sociais, ambientais, causas de direitos humanos, ele é extremamente sensível quando faz um poema para o filhinho recém-nascido, para a filha pequenina, ou para os amigos vivos que ele reverencia, ou para os falecidos que partiram deixando muita saudade. Não se curva às intempéries, nem se dobra às tristezas, como eu posso provar agora a vocês com esses versos feitos quando ele voltou do Chile, regressando do exílio e se manifestando dessa maneira. Volto armado de amor. Volto armado de amor para trabalhar cantando na construção da manhã. Amor dá tudo que tem. Reparto a minha esperança e planto a clara certeza da vida nova que vem. Um dia, a cordilheira em fogo quase calaram para sempre o meu coração de companheiro. Mas atravessei o incêndio e continuo a cantar. Ganhei, sofrendo a certeza de que o mundo não é só meu. Mais que viver, o que importa, antes que a vida apodreça, é trabalhar na mudança do que é preciso mudar. Cada um na sua vez, cada qual no seu lugar. Tiago de Mello, na sua juventude, optou pela medicina, mas deu preferência à carreira literária. Hoje, ao atingir os 95 anos, é o nosso médico da alma,
aquele que receita a sabedoria de viver, a esperança numa vida nova. E como ele disse em um dos seus belos poemas, a mudança do que é preciso mudar. E além disso tudo, a união pacífica entre os homens. Sou Ceci Barbosa Campos, faço parte da diretoria da AGEB Rio de Janeiro como conselheira. Em Juiz de Fora, a minha cidade, sou presidente da Academia Juiz Forana de Letras. Fui professora de literatura na Universidade Federal de Juiz de Fora e a literatura é e sempre será parte da minha vida. Faz escuro, mas eu canto. Poema de Tiago de Mello, de 1968. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Vem comigo, companheiro, a cor do mundo mudar. Já é madrugada, vem o sol, quero alegria, que é para esquecer o que eu sofria. Quem sofre fica acordado, defendendo o coração. Vamos juntos, multidão, trabalhar pela alegria. Amanhã é novo dia. Tiago de Mello é um poeta que é a voz da Amazônia, repercutindo nacional e internacionalmente. Conhece a terra e a louva, demonstrando seu amor e a preocupação em preservá-la. Conhecemos o poeta pelos poemas, nos quais se evidencia o seu otimismo e a crença de que, apesar de todas as misérias do mundo, há sempre a possibilidade de um renascer e uma esperança que surge a cada dia. Ele se coloca como parte da multidão, como parte do todo, sempre preocupado com o coletivo, nunca se preocupando com a individualidade. Por isto, conclama: vamos juntos, multidão. Corajosamente, ele enfrenta a escuridão, superando todos os perigos que obscurecem os caminhos. E mesmo em meio às trevas, eleva a sua voz com fé e esperança na mudança para melhor, incentivando: vem comigo, companheiro, e a cor do mundo mudar. Eu sou Maria Esther Paz Barreto Rodrigues, escritora, diretora da AGEB do Rio de Janeiro, com a presidente de Andréa Portugal, e estou aqui para homenagear o grande poeta Tiago de Mello pelos seus 95 anos. Eu escolhi um poema, O Silêncio da Floresta. O silêncio da floresta tem consistência física, espessamente doce. O silêncio noturno da floresta não é como o do vento e vastidão, cujos dentes de neve morderam a minha solidão. Nem como o silêncio aterrador, no seu âmago, o tempo brilha imóvel. O deserto chileno de Atacama, onde o entardecer, estirado entre areia e pedras, escutei, cheio de assombro, o latir do meu próprio coração. O silêncio da floresta é sonoro. Os cânticos dos pássaros da noite fazem parte dele, nascem dele, são a sua voz aconchegante.
sozinho, no centro da noite amazônica, escuto o poder mágico do silêncio. Agora, quando os pássaros conversam com as estrelas e recito silenciosamente o nome lindo da mulher que eu amo. Quando se pensa na Amazônia, se pensa no poeta Tiago de Mello. Tiago de Mello fundiu-se com a floresta amazônica. Se tornaram um só. Pelas suas lendas, pela importância da defesa da floresta amazônica, pela força da natureza, pelo encantamento, pelo sentimento, pela magia. E a vida de Tiago de Mello foi marcada por encontros mágicos. Quando ele tinha 19 anos, estudante de medicina, no 4º ano, procurou Carlos Drummond. Ele era funcionário público, trabalhava no Ministério da Educação e da Cultura. E ele disse, sou estudante de medicina, mas quero ser poeta. E Drummond disse, poesia não dá dinheiro, mas me deixa ver seus poemas, e pediu para ficar com seu caderno. Isso foi numa terça-feira. Quando foi sábado, aconteceu outro momento mágico. Estava caminhando pela viu a banca de jornal, e aí viu na primeira página, no jornal Correio da Manhã, que era um grande jornal, seu primeiro poema publicado. Ganhou dinheiro, 200 cruzeiros, que deu para comprar um paletó. E aí Drummond convidou para ser jornalista, repórter, cronista, poeta do Correio da Manhã. Veio a ditadura, ele foi exilado, viu o mundo afora, mas teve grandes encontros mágicos com Pablo Neruda, com Gabriel Garcia Marques e tantos outros. Voltou para o Brasil, foi preso, mas voltou para Barreirinhas, para o centro da floresta amazônica, onde o Lúcio Costa presenteou uma casa. Não porque nasceu lá e porque cresceu lá, mas é porque a floresta amazônica é como um imã para Tiago de Mello, como uma bandeira, uma luta, a defesa dos direitos humanos, de preservar a floresta amazônica, de ser fiel consigo mesmo. Quando ele voltou a exercer a medicina com os habitantes ali da Amazônia, pegando canoa, barco para atendê-los, e nunca deixou de ser um menino que, quando perdeu seu amigo aos 12 anos, no afogamento do rio, subiu na sua árvore, baueira, e lá num tronco ele recitou seus primeiros versos. Depois recitou para sua mãe, que disse, você é um poeta. Parabéns, Tiago de Mello, pelos seus 95 anos, por seu orgulho para os amazonenses, para os brasileiros, para o mundo. Patrimônio nacional e internacional. Bravo. Apesar da destruição, do saque de suas riquezas, do desflorestamento impiedoso, da fauna ameaçada e, sobretudo, do desamparo do homem ribeirinho, a esperança amazônica resiste.